Os resultados são sempre divulgados, mas fazê-lo aqui em apresentação, nomeadamente à comunicação social, devido a uma conjugação de várias razões. A primeira das quais, o interesse compreensível, que é crescente, pela que é a atividade da Santa Casa, como das misericórdias em geral, neste tempo em que o seu papel e o seu estatuto ganham uma importância cada vez maior, por força da evolução das sociedades contemporâneas, do papel do próprio Estado nesta área, as atribuições crescentes que têm sido entregues às misericórdias e, de um modo específico, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Razão igualmente primeira, igualmente relevante, a vontade e o ânimo de transparência que anima a Santa Casa e a sua administração, lembrando que nós somos uma entidade de direito privado, de interesse público, utilidade pública, que somos uma entidade pública reclassificada desde 2006, constando uma lista do Eurostat, desde 2000 que assim nos designa, e desde a Lei do Enquadramento do Orçamento de Estado de 2011, obrigados a consolidar as nossas contas no perímetro orçamental do Estado. Somos, ao mesmo tempo, uma entidade que está excepcionada ou isenta do cumprimento de um conjunto de obrigações que decorrem dessa lei de enquadramento orçamental e também dos respectivos decretos de execução orçamental nos anos subsequentes, está excepcionada do cumprimento de algumas obrigações devido à sua natureza, nomeadamente de direito privado, ser uma entidade privada. Está excepcionada por despachos anuais dos senhores Ministros das Finanças, neste caso a Senhora Ministra de Estado e das Finanças e do Senhor Ministro da Solidariedade. Faço, aliás, notar que, nos termos do decreto de execução orçamental deste ano, um conjunto de outras instituições, que não são a Santa Casa, nem com ela podem ser comparadas, que estão também excepcionadas de um conjunto de obrigações decorrentes desse decreto de execução orçamental. Dou um exemplo de uma dessas entidades, a Fundação Luso-Americana. São entidades que estão classificadas como entidades públicas, reclassificadas, têm essa obrigação de consolidação, mas pela sua natureza jurídica têm que ser, de facto, excepcionadas de um regime que as tornaria equivalentes a direções gerais ou entidades públicas, digamos assim. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está sujeita ao regime da contratação pública, do Código da Contratação Pública, no que respeita aos aprovisionamentos, à contratação externa e ao regime de pessoal. Tem a grande maioria dos seus funcionários em contrato individual de trabalho, dos seus 5.000 e cerca de 500 funcionários, e tem um quadro residual de algumas centenas de pessoas que têm o regime da função pública. Portanto, como podem ver, somos uma instituição, uma entidade com uma realidade jurídica, uma natureza jurídica e regimes jurídicos variados, complexos, que procuramos respeitar e harmonizar no dia-a-dia. Essa sujeição ao Código da Contratação Pública leva a que a Santa Casa deva publicitar nas respectivas plataformas os seus contratos, as suas aquisições, a contratação externa, e assim o fazemos de modo integral, no completo respeito pela lei, desde que esta administração assumiu funções. Portanto, é nessa vontade, nesse ânimo de transparência e de prestação de contas, uma sociedade que naturalmente cada vez mais se importa com o papel de instituições como as Misericórdias, pelas razões que referi, e nomeadamente com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que fazemos esta apresentação nestes termos.
Em primeiro lugar, iremos passar um filme de breves minutos, o filme institucional da nossa atividade, do relatório de atividades e contas 2014, e, de seguida, passará a apresentação monitorizada, acompanhada pelo nosso diretor financeiro, Dr. André Lira, com os dados mais objetivos e mais concretamente explicados. E depois, naturalmente, estaremos à vossa disposição para as perguntas que entenderem colocar.